Graça e paz, irmãos, graça e paz, professores, tudo bem? Estamos aqui em mais uma escola bíblica, na classe Estudo Bíblico 2. Meu nome é Alex, para quem não me conhece, está assistindo essa primeira aula online aqui da Igreja Batista Aliança Eterna. Eu estou com os professores aí, o Ernesto e o Rotirotti, e hoje nós vamos fazer um bate-papo aí em relação à Bíblia, né? E o conceito da Bíblia sendo a bússola do cristão. Fica à vontade, quem está assistindo essa aula aí pelo YouTube, pode compartilhar com a gente no chat. Manda tuas perguntas, a gente vai estar interagindo aí com os professores, com vocês. E também não deixa de compartilhar aí essa aula com outras pessoas. Vamos tentar envolver aí o máximo de pessoas para estarem assistindo a aula conosco, tá legal? Eu queria começar com uma oração, convidar até o Ernesto para que ele possa orar aí para nós iniciarmos, por favor. Amém. Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade que nós temos, mesmo distantes, de continuar compartilhando a Tua Palavra, aprendendo sobre a Tua Palavra, ó Deus. Eu peço a Ti, Deus, em nome de Jesus, que sobre cada vida que está neste dia assistindo este vídeo, meu Pai, que está assistindo, Senhor Deus, a esta aula, que possa ser tão abençoado como nós somos, Senhor Deus, que possa ser tocado também pela Tua Palavra de maneira poderosa. E assim, Senhor Deus, possa conhecer e continuar crescendo em conhecimento através do Teu poder e da Tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Lembrando também Amém. aos alunos que no final dessa aula a gente vai abrir um fórum ali no Zoom. A gente vai mandar o link para vocês ali pelo YouTube, para que vocês possam participar conosco, tirar dúvidas, interagir um pouquinho, a gente possa matar as saudades também na nossa aula presencial. Tá legal? Bom, para a gente começar o tema de hoje, né, nós temos estudado aí o tema central, basicamente, é a Bíblia. E para a gente começar a trabalhar um pouquinho esse conceito aí da Bíblia como a bússola do cristão, eu queria começar com um conceito bem importante para todos, que é o conceito do pecado, né? O pecado, ele tem uma característica, ele tem um comportamento de desnortear a vida do homem, ou seja, de tirar o homem do rumo, de tirar o homem do caminho, de fazer com que o homem perca o seu referencial, né? Perca aquilo que ele está construindo, aquilo que ele está evoluindo, aquilo que ele está caminhando. Mas uma coisa muito interessante é que o objetivo do Senhor é retornar o homem para o seu caminho, é retornar o homem no seu trilho, é colocar o homem de novo voltado para o propósito, para o objetivo, para o plano que Deus tem na vida do homem. E isso é muito evidente, isso é muito visual ali em Salmos, capítulo 19. Eu quero até pedir para o professor Rotirotti, se ele puder abrir para nós em Salmos 19, versículo 7 ou 8, porque o Senhor ele tem uma preocupação muito grande na sua onisciência, no seu conhecimento, e ao longo do tempo, Deus vem procurando resgatar o homem, trazer o homem de volta para o seu caminho, trazer o homem de volta para o seu propósito, que é o propósito original. Né? Eu falei na aula anterior, vou reforçar aqui para os alunos, o propósito de Deus é ter um relacionamento com o homem. Né? O propósito de Deus é ter um relacionamento de amizade com o homem. O propósito de Deus é poder voltar como foi com Adão e Eva lá na origem, que a Bíblia diz que na viração do dia Deus se apresentava e se comunicava com o homem e com a mulher, e Deus ele tem essa preocupação de resgatar e de restaurar esse relacionamento com o homem. Pode ler aí para nós, Otirote, por favor. Salmo 19, versículos 7 e 8. Está escrito assim, ó. A lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. Que maravilha, né? Olha como é preciosa a palavra de Deus, né? E esse texto, inclusive, ele reforça o último tópico dessa introdução que eu montei para essa aula de hoje, que é a Bíblia, ela é o nosso manual, ela é a nossa bússola. Diferente da maioria dos livros, a Bíblia ela tem uma característica que o autor, ou seja, aquele que inspirou, Deus, tem a preocupação de resgatar o homem, tem a preocupação de trabalhar no homem, tem a preocupação de entregar promessas e cumprir as promessas que ele deu ao homem, a preocupação de nortear o homem através das suas leis para uma conduta de vida que seja uma vida boa, seja uma vida saudável. Hora ou outra eu tenho alguns amigos, algumas pessoas próximas do trabalho que elas perguntam, né? Que monte de regra é aquela que Deus tinha dado no deserto para o povo de Israel? Aquela coisa de não comer carne de porco, aquela coisa de não fazer determinadas coisas.
E quando a gente lê o Antigo Testamento, principalmente ali na formação, na construção de Israel, na organização do povo hebreu, né? Ali quando Deus coloca o povo no deserto e dá as leis para ele, é tão legal quando a gente enxerga que Deus, ele começa a organizar os padrões morais, ele começa a estruturar a organização social e política de Israel, né? Ou seja, Deus dá dicas elementares e básicas de vivência. Né? Por que eu não vou comer o porco? Porque o porco tem uma série de doenças que ele pode acarretar ao homem, e se o povo que estava ali no deserto tivesse esse acesso, poderia trazer para si esse tipo de problema. Né? Por que das leis? Para que houvesse uma boa vivência, uma boa vizinhança ali entre o povo de Israel e eles não tivessem conflitos entre eles como comunidade, como sociedade. Então, a Bíblia ela está repleta, ela está recheada desse tipo de coisa que vem muito bem para estruturar e direcionar o homem como um todo. Não sei se os professores querem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Alex, até legal pensar sobre isso, né? Sobre a direção que Deus deu para o seu povo. Inclusive, algumas regras básicas de higiene Deus dava ali, né? Na questão das purificações, de se lavar. Então, isso fazia com que o povo preservasse ali a sua saúde. E a gente vê a palavra de Deus nos direcionando a essas coisas, né? É bem interessante pensar nesse sentido. A preocupação de Deus com o homem estava em todos os aspectos, né? Desde relacionais até inclusive o cuidado com o próprio corpo. Isso é fantástico de se pensar, principalmente naquele contexto da saída do êxodo ali, né, saída do Egito, indo para o deserto, a caminhada no deserto e tudo que Deus prepara para aqueles homens. É impressionante a gente analisar esses textos e enxergar esses detalhes tão precisos de Deus, né? É verdade. É cuidadoso, né? É bem detalhista, é bem cuidadoso. Pode falar aí, Rotirati. Não, até a questão ecológica, né? Você vê Deus ele dando diretrizes e parâmetros para o homem poder cuidar daquilo que ele criou, né? Olha, vocês vão ter que deixar a terra descansar por um ano, por exemplo, para que ela possa voltar a produzir o tanto de recurso que é normal de que ela produza. Então, você vê todo o cuidado de Deus até nesse aspecto ecológico. A Bíblia ela dá alguns conceitos para o homem já lá no Pentateuco, já meio que direcionando ele como ele deveria agir. Isso é interessantíssimo. É verdade, é muito bom. Bom, como bússola, e aí dentro desse contexto que a gente vai evoluir aqui na aula, a Bíblia ela tem uma característica de trazer consigo a revelação divina, né? Ou seja, a Bíblia ela tem o conteúdo e ela tem a característica de apresentar a personalidade, ou seja, ela fala muito sobre o nosso Deus, sobre a essência dele, sobre a personalidade dele, sobre as características, os valores e a moral que o nosso Deus pretende nos ensinar. A Bíblia também fala de unidade, ou seja, ela traz consigo um conceito de que, embora vários homens tenham escrito em momentos diferentes, de formas diferentes, com literaturas diferentes, com características pessoais distintas, há uma unidade na Bíblia, né? A Bíblia ela tem a mesma mensagem, ela tem o mesmo padrão, ela segue uma mesma linha. Até eu brinquei na última aula, eu dei um spoiler, né? Resumindo a Bíblia fala sobre Jesus e sobre o desejo de Deus através de Jesus de restaurar o relacionamento com o homem. Então, existe uma mensagem ampla, existe uma mensagem única dentro da Bíblia. E o mais interessante, a Bíblia também traz consigo, ela carrega, né? Ela lança em nós também o conceito de triunidade de Deus. Ou seja, nós cremos que Deus, Jesus e o Espírito Santo são um. Embora estejam aí representados nas três pessoas, se manifestem nessas três personalidades, existe uma unidade, né? Deus é um para nós. Então, a Bíblia também confirma, ela também consolida, ela também garante essa triunidade de Deus, essa atuação, essa manifestação distinta, mas unitária ao mesmo tempo. Né? Isso eu acho que é algo fantástico. Nós somos uma representação da triunidade de Deus, nós também somos corpo, alma e espírito, né? E a gente usa muito o exemplo da mexerica, né, para o fruto do espírito, né, que é um fruto em várias partes. A unidade de Deus ela também tem essa característica, né? Deus é um, mas tem essa forma de atuação, de manifestação e de trabalhar ao longo da história junto ao homem, mantendo sempre essa essência unitária. E só aproveitando para o tópico seguinte, uma coisa que eu acho fantástica é
a revelação divina ela está na palavra de Deus, mas ela também se manifesta na criação. Então, também há uma preocupação na Bíblia de descrever desde lá de Gênesis como Deus criou todas as coisas, desde o céu, a terra, a separação da água, da parte terrestre, a criação dos animais, e aí vai culminar na criação da excelência de Deus, né? Que é a criação do homem e da mulher, e que Deus vai chancelar a obra dele de criação, dizendo que aquilo foi muito bom. E em todas essas coisas nós vemos a revelação do Criador através da criatura, da sua criação. Eu tenho costume, eu não sei os professores, os irmãos estão assistindo, mas quando eu vou muito para a praia, eu tenho muito esse costume de, a hora que eu estou entrando lá dentro do mar, eu olho para o horizonte, né? Eu acredito que a Terra não seja plana, desculpem aí os da teoria da Terra plana, mas eu olho o horizonte, né, e vejo a maravilha da Terra redonda que nós temos, da infinidade do mar, né, do quão gigantesco é, e olho para o céu, e não tem como a gente não glorificar e adorar o Criador, contemplar o Criador pelo detalhe da criação, né? Então, eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, e a Bíblia está aqui para também nos direcionar e nos revelar a Deus. Não só nos direcionar em relação à conduta, à moral e aos propósitos de Deus, mas também nos revelar a essência de Deus, para que nós não venhamos adorar alguém que nós não conhecemos, mas a nossa adoração esteja em alguém que nós conhecemos. Conhecemos de fato através da sua palavra. Eu queria que o Ernesto abrisse para nós Romanos 6, 23. É um texto conhecido por alguns só. Pode ler, por favor. E Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, outra coisa que a Bíblia também vem para trazer é o conceito do pecado, é a revelação do pecado, né? A Bíblia vem apontar o que é o pecado que se originou lá na desobediência de Adão e Eva, e também existe uma revelação divina do que Deus não espera de nós em relação ao pecado, mas na verdade o que Deus espera de nós em relação a uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida obediente. Eu sei que nas aulas anteriores teve alguns chats com muitas perguntas sobre o pecado nas crianças, o pecado no homem, e outro dia eu ouvi uma frase que eu achei muito legal e eu disse em um dos chats, né? A gente costuma muito ouvir a frase: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E aí eu ouvi a pergunta assim: mas existe pecado sem o pecador? Não existe, né? O pecado, na verdade, é a ação da desobediência nossa em relação a algo. Então, na verdade, Deus nos orienta que nós devemos nos afastar do pecado, da decisão de pecar, da inclinação moral em fazer o mal, e até o Rotirotti acho que trabalhou muito o tema, né? Do homem ser caído, do homem ser pecador, do homem ser mal por essência. E é verdade, a gente tem uma inclinação. Eu tenho a minha filha aí de 4 anos, eu vejo desde os primeiros passos dela a inclinação. E até hoje, com 4 anos, eu vejo que, hora ou outra ali, ela vê que o mal está ali, ela me olha, ela já sabe que ela vai fazer o mal, e aí ela está inclinada muitas vezes a fazer isso. A Bíblia, ela não traz só o problema, graças a Deus, né? A gente tem muito a agradecer ao Senhor. Ela traz também a solução para o problema, né? Ela mostra o homem caído, mas ela aponta para a salvação. Desde lá atrás, do próprio Adão e Eva, de Noé, de Abraão, de Moisés, de Davi, a cada aliança, a cada contato que Deus tem com o homem, Deus aponta para o seu plano de salvação. Deus aponta para o seu plano salvífico, né? Ou seja, Deus aponta para Jesus. João 3,16 vai falar sobre que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todos aqueles que nele crescem não morressem, mas tivessem a vida eterna. Eu quero aproveitar para o Rotirotti, se ele puder abrir em Efésios 2, 12 e 13, acho que isso vai também complementar para a gente poder evoluir aqui na aula. Sim, esse texto é maravilhoso. Efésios capítulo 2, do 12 ao 13, está escrito assim, ó: estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Olha que legal. Isso é maravilhoso, né? É muito maravilhoso. Bom. Nós que éramos gentios, não éramos o povo da aliança, não éramos israelitas, hebreus, né? Não estávamos ligados aí
na história, na raiz que Deus tinha construído na história do Antigo Testamento, agora fomos enxertados na videira, né? Como diz a palavra de Deus, nós fomos acoplados. Deus nos pegou ali, nos deu a oportunidade de também sermos chamados de filhos, até filhos do pai Abraão, porque ele não era o pai só dos hebreus, ele era o pai daqueles que creram, né? O pai da fé. E agora em Jesus, crendo em Jesus, nós também temos ali as mesmas promessas, as mesmas alianças, e temos além, na verdade, superior a tudo isso, né? Porque aí Jesus veio para complementar, para dar o sentido, para dar ali a real direção que Deus tem para o homem. A Bíblia, ela também vem para revelar o plano de Deus com a formação da igreja. Aqui a gente não vai ler, porque acho que dá para desenvolver depois, quem tiver curiosidade, lê em casa. Mas Atos 2 vai falar da fundação da igreja, da instituição igreja, né? Até a morte de Jesus, na verdade, o que ele teve foram discípulos, mas ele não tinha estruturado ainda a igreja, ele tinha aí trabalhos com multidão, com comunidades, com pessoas individualmente, mas ele vai vir em Atos e ele vai revelar o plano dele através da igreja, a igreja que hoje nós vivenciamos e compartilhamos essa vida de fé, esse nosso relacionamento com Jesus, também com os outros irmãos. E ele vai falar sobre o futuro da igreja lá em Apocalipse também, 19:7. Então depois eu peço que os irmãos leiam isso com calma para a gente poder seguir. Bom, em resumo, essa revelação ela expressa também nela não só a característica de Deus, mas a vontade de Deus. Então, a Bíblia era a nossa bússola porque ela aponta o Criador e o desejo do Criador, o Criador e o plano do Criador, o Criador e aquilo que o Criador pretende, né? Ele tem de propósito em relação à nossa vida. Não sei se algum professor quer complementar algum item crítico aí. Interessante do tema, Alex, a bússola, a palavra de Deus ser a bússola. Por que eu preciso de uma bússola? Quando eu estou perdido, quando eu não sei a direção, eu preciso de uma bússola para me direcionar qual que é o caminho. Você percebe que nesses dias o que mais se tem é uma falta de previsão do futuro, não se tem mais uma visão para onde iremos. O que vai acontecer com a economia, o que vai acontecer com a saúde, ninguém sabe mais para onde estamos indo. Mas a palavra de Deus continua nos direcionando para aquilo que é o caminho verdadeiro. E talvez esse seja o grande advento aí, dentro desse caos todo. Hoje Deus está nos mostrando que nós temos que buscar a presença dele, buscar na palavra dele as respostas. E ali, nós que estávamos andando por um caminho que era incorreto, vamos enxergar agora pela bússola, olhando para a bússola, poxa, eu estava indo para o caminho errado, o caminho é este. E eu vejo isso em toda a história da igreja. Você vê isso desde a saída do povo do Egito, 430 anos dentro do Egito, quando Deus retira aquele povo e começa a dar aquelas leis e direções, ele começa a guiar o povo para um caminho que era correto. O povo ali se perde por um bom tempo, 40 anos no deserto, porque ele teimava e ia em direção oposta. Se tivesse seguido aquele caminho, em direção de Deus. E eu vejo isso se repetindo na história até os dias de hoje. E mais uma vez, nós temos mais uma oportunidade, que nem essa aula de hoje, os irmãos estão assistindo, relendo esses textos, com certeza estão refletindo sobre isso, né? Sobre a própria criação que revela o Criador. Eu não sei vocês, mas a gente fica preso em casa, quando a gente dá uma saidinha, você olha a cor da planta, você vê o passarinho, eu vejo a lua, eu mostro pro Benjamin, que tem 1 ano e meio, olha a lua, filho, que linda que está hoje. E a gente parou na nossa correria, começamos a olhar de novo o que Deus criou e falou, Deus, quantas coisas belas o Senhor fez. E talvez essa restrição que nós temos hoje, tá vendo todo mundo dentro de casa, né? O pessoal tá vendo aí o Alex no quarto, eu aqui com a parede atrás de mim, o Rodrigo com o quartinho dele ali também. E com certeza, quando a gente começa a refletir sobre tudo que Deus criou, o poder dele fala, não haveria nada disso sem um Deus, não tem como ter isso. E é bem interessante isso, eu acho que tem grande valor essa aula para este momento, né? Por isso a atenção sobre esse tema é tão importante. Eu preguei sábado no Ministério Velos e falei sobre as oportunidades que surgem no período de quarentena. E uma das oportunidades, quem tiver interesse vai lá, assiste o vídeo, tá no YouTube também, mas uma das oportunidades é a oportunidade de nos aproximarmos de Deus, né? Nunca nós tivemos tanto tempo como a gente está tendo agora. E olha que o tempo era a nossa crise de 1 mês atrás, 1 mês e meio atrás. Todo mundo reclamava que não tinha tempo. A agenda da igreja era corrida, do trabalho era corrida, familiar, social era corrida. E de repente nós ganhamos um presente de Deus através do coronavírus, o tempo. Então, o tempo que estava contra o nosso favor, agora está ao nosso favor. E a gente tem aí na palavra de Deus uma bela direção, falou muito bem, a bússola, para que a gente possa encontrar a direção onde Deus está.
e certamente ele estará lá ansioso para se demonstrar para nós como um pai que fica escondendo da criança e ansioso para a criança encontrá-lo numa brincadeira de esconde-esconde, né? Então isso é fantástico. Bom, vamos seguir. A orientação, a Bíblia, ela também traz para nós uma orientação segura sobre a nossa vida e uma orientação segura em relação onde nós podemos encontrar segurança, que é no nosso Deus. Então a Bíblia, ela é o guia do homem. Ela traz um conhecimento amplo a respeito das coisas da vida para o homem. Para quem não teve ainda a experiência, começa a ler aí, separa o mês de abril, o mês de maio para ler Provérbios. Leia Provérbios do capítulo 1 até o capítulo 31. Você vai ver o cuidado de Deus em trazer o conhecimento. Deus fala de temas distintos, fala sobre casamento, fala sobre vida com filhos, fala sobre vida profissional, fala sobre empréstimo. Deus fala sobre tanta coisa que a gente começa a ler Provérbios e fica assustado. E Provérbios é um exemplo de um livro, né, de uma carta, de tantas outras que nós temos nessa coletânea, que é a Bíblia para nós. Então, a Bíblia, ela é de grande aplicação pessoal. A gente encontra nela temas dos mais diversos e variados. Então, ela de fato é uma grande bússola para a vida do homem. Quem dera todos lessem a Bíblia toda, quem dera todos já tivessem esse costume, essa disciplina espiritual de leitura da Bíblia, porque ela tem um grande valor, né? Eu falei da outra vez a questão do fast food, reforço, a gente está muito acostumado com um miojo que fica pronto em 3 minutos, mas nem todo mundo está acostumado a comer macarrão que a mãe, o avó, ou a esposa, o esposo vai lá e faz, pega o trigo, pega o ovo, prepara ali a massa, amassa muito a massa, corta ela nos pedaços do macarrão, deixa ela descansar no tempo possível para depois ir lá e fazer o macarrão e comer o macarrão, pegar o tomate, cortar o tomate, fazer o molho do tomate. A gente está acostumado em pegar o molho pronto, e a gente vai lá, joga o molho pronto na panela e faz o macarrão. Então, esse costume acabou nos distanciando, mas a gente precisa se aproximar, porque é a Bíblia que vai nos dar, como eu coloquei aí no próximo tópico, a perspectiva de vida. Se eu não sei qual é a minha perspectiva de vida, se eu não sei qual é o meu propósito, se eu não sei o caminho para encontrar Deus, o Deus desconhecido, né? O Deus que os crentes falam, o Deus que as pessoas dizem que conhecem, o Deus que as pessoas dizem que ouvem, a dica aqui dessa aula é: abre a sua Bíblia e começa a ler. No começo, talvez vai parecer muito estranho. No começo vai ser uma experiência assim esquisita, mas com o tempo você vai perceber que o Criador está lá, disponível para falar com você, né? Pronto para se revelar para você, e isso é uma coisa que vai acontecer, mas para acontecer ela tem que ter o primeiro passo, né? O primeiro passo é ter coragem de pegar a sua Bíblia, abrir e começar a ler e desenvolver esse trabalho. E desenvolver essa possibilidade de Deus trabalhar na sua vida. A Bíblia ela também direciona, eu gostei muito desse trecho aqui no material nosso, o navegante na imensidão das águas, né? Então, ela é muito ampla, a nossa vida ela é muito ampla, as possibilidades e oportunidades são muito amplas, mas é nela que nós encontramos o rumo. Como o Ernesto falou, a bússola, né? Quando eu estou no meio do mar, quando eu estou no meio de uma selva brava e eu não sei para onde ir, uma das dicas que as pessoas dão é: se você tiver uma bússola, pega ela, né? Ou se você sabe que você vai para um lugar que tem a possibilidade de se perder, leve um GPS. Hoje em dia se usa pouco bússola, né? Se usa mais o Waze ou o Google Maps. Então, essas ferramentas, elas servem para quê? Para te dizer onde você está. Eu imagino que há 50 anos atrás, ir para São Paulo era um desafio. Só os mais corajosos, os de melhores direção, aqueles experimentados em desbravar São Paulo é que iam e encontravam o caminho. Hoje, até pessoas como eu, que são extremamente perdidas de direção, conseguem chegar no rumo em São Paulo. Eu boto lá no Waze e quero chegar no Ibirapuera. O Waze vai fazer para mim, inclusive, o melhor caminho, que desvia do trânsito, que tira ali dos impedimentos para que eu possa chegar no meu destino de forma segura, de forma rápida e ágil. A Bíblia ela tem essa mesma característica, né? Se eu não leio a Bíblia, minha perspectiva de vida talvez seja equivocada. Talvez eu sofra, talvez eu tenha momentos de angústia desnecessários. Mas se eu leio a palavra de Deus, o que ela vai fazer? Ela vai me mostrar a direção, ela vai me mostrar o propósito, ela vai me dar o melhor caminho, o caminho mais seguro, o caminho que eu vou conseguir chegar de uma forma mais satisfatória e vou poder encontrar ali ao final alegria, felicidade e tranquilidade e paz na minha vida. Eu quero aproveitar e pedir para o Ernesto abrir aí para nós em Salmos 25, 4 e 5.
Se o Rotirote quiser abrir em Salmo 139, 24, a gente já aproveita para ler os 2 salmos que falam sobre isso. Perfeito. Salmo 25, né? E, aliás, uma oração linda de Davi, esse salmo, né? Versículo 4 diz assim: Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Legal. Pode ler também, Rotirote, por favor. Salmo 139, 24, né? Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Então você vê a Bíblia orientando aqui, né? O próprio Davi falando, olha, Senhor, me examina, né? Vê se tem no meu caminho alguma coisa que precisa ser corrigida, a rota, né? A rota desse caminho. Só fazendo ainda, Alex, eu acho que eu tenho um exemplo bom no sentido da Bíblia ser o nosso guia, né? Orientador. Eu me lembro que há muito tempo atrás, o meu pai ele tinha um guia para andar em São Paulo, né? Aqueles guias que você comprava na banca de jornal, né? 4 rodas. E ele andava com aquele guia para isso, ele andava a pé, tá? Mas ele usava o guia para se locomover em São Paulo, ele nunca ficava perdido, né? E o guia dele era todo gasto de manuseio, de estar sempre em contato. E a gente pode trazer esse exemplo, né? Quanto mais eu tenho contato com a Bíblia, quanto mais eu manuseio ela, mais habituado eu estou a utilizá-la e mais habituado eu fico em me orientar por ela. E aí eu não me sinto perdido, né? É isso mesmo. Não, é isso mesmo. Bom, os 2 textos são maravilhosos, eles falam sobre a necessidade de nós encontrarmos no Senhor o caminho e posso dizer mais, eu acho que falta às vezes humildade nossa, né? A gente está acostumado também, acho que o Rotirote falou algumas vezes, eu concordo, a gente está numa geração onde o humanismo se fortaleceu muito, onde o egoísmo se fortaleceu muito, onde a arrogância das pessoas se fortaleceu muito e falta humildade, falta, sabe, as pessoas, elas muitas vezes pedirem conselho de outras pessoas, claro, buscarem no Senhor, mas também permitir que o Senhor use outras pessoas para direcioná-las também, porque nisso tudo, se aconselhando com pessoas que conhecem a palavra de Deus, eu também tenho nelas, como o seu pai deveria ter, né? Pode ser que em algum momento o guia mais ali, ele estava sem alguma coisa desatualizada, e aí a pessoa para e pede auxílio de alguém que está ali no posto de gasolina, numa padaria, num mercadinho próximo, que conhece a região e que vai poder te ajudar. Então, eu acho que a gente precisa também de mais humildade, de mais busca e de mais paciência. As pessoas estão buscando muito hoje fórmulas prontas, né? Os 5 passos de ter uma vida feliz, os 5 passos de uma profissão de sucesso, o YouTube lá que eu assisto uma série de profissionais que estão ali tentando dar os atalhos. Enquanto que, na verdade, na vida a gente precisa trabalhar, a gente precisa se dedicar, a gente precisa buscar arduamente para conseguir. E entra no próximo tópico aí da aula. Essa orientação segura, ela só é encontrada quando eu tenho disciplina e busca. Mas, na verdade, hoje o que a gente mais tem é negligência, ou seja, pessoas que abrem mão, pessoas que não utilizam da Bíblia e que não têm compromisso com a Bíblia. Na semana passada a gente falou sobre isso, sobre a relevância, sobre a importância da Bíblia, mas não basta eu saber que ela é relevante e importante. Eu preciso me apropriar, eu preciso me comprometer com ela. Né? Eu preciso criar disciplina. Na pregação dos adolescentes eu falei sobre isso. Eu preciso ter um lugar na minha casa reservado para o meu tempo com Deus. Eu preciso ter um lugar na minha casa reservado para eu ler a palavra de Deus. Eu preciso ter um período no meu dia reservado para isso de forma disciplinada, para que eu tenha essa abertura e aproximação de Deus também, tá ok? Vamos ler 2 Timóteo, se o senhor Nestão puder agora, a gente está revezando entre nós aí. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, para a gente poder completar essa parte aqui e seguir a aula. Deixa eu abrir aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a nossa meta de vida. Essa é a nossa meta na nossa bússola, né? Essa é a nossa meta que nós precisamos buscar na Bíblia, nos aperfeiçoar, né? Permitir que ela construa em nós uma vida estruturada, uma vida baseada nas orientações de Deus, porque essa é a fonte
da alegria, essa é a fonte da paz, essa é a fonte da tranquilidade, essa é a fonte do que a gente tem ouvido aí, né? A gente teve a mentoria de negócio com o Thiago Oliveira, essa é a fonte da inteligência emocional que tanto se fala hoje, né? É na palavra de Deus que, em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo, como o Ernesto falou, social, econômico, da saúde, é só em Deus que a gente encontra a cabeça no lugar, pessoal. Não tem um outro caminho, né? Não tem uma outra direção, não tem um outro lugar para encontrar descanso senão no Senhor. Tem louvores que falam, né? No Senhor, nos teus braços é o meu descanso. É lindo, mas no louvor não é o lugar que eu vou encontrar o descanso do Senhor. No louvor eu vou descobrir onde é, mas onde eu vou encontrar de fato e experimentar é na palavra de Deus. É nessa experimentação do contato que eu vou ter com o Criador que eu vou encontrar o descanso de verdade. Se não, são meras palavras, são meras músicas, mas não vai ser a experiência de vida e do meu coração. Viu, Alex? Acho que Podem ainda ficar à vale vontade aí. também a gente mencionar isso aí, né? Hoje é terça-feira, na quinta-feira a gente vai apresentar, né, no YouTube essa palestra que o Thiago fez, né? E mais um exemplo de como Deus, a palavra dele, pode nos orientar, inclusive em coisas tão específicas como os nossos negócios, né? Aí fica o convite aí, ó. Hoje é terça-feira, na quinta-feira põe na sua agenda aí, assiste no YouTube que tá bem, isso foi muito bom. A gente gravou isso aí na semana passada. E essa semana nós vamos Boa. apresentar para o público isso. E vejam, amados, como a palavra de Deus nos direciona em tudo. E é de fato, Alex, quando nós conhecemos a palavra de Deus, ela nos guia. É diferente, eu não sei vocês, mas às vezes o GPS te joga por alguns caminhos, né? Eu já caí 2 vezes em local meio esquisito por GPS. Eu lembro que nem o Rodrigo comentou, o pai dele conhecia pelo guia 4 rodas, meu pai tinha, eu ajudava ele para encontrar alguns caminhos. E ali você já via tudo que havia ao redor, você conseguia ver o todo naqueles mapas, né? E o palavra de Deus é assim para nós, é o mapa como um todo, nós conhecemos, a gente às vezes se orienta porque alguém falou, alguém mencionou a sua avaliação da Bíblia ou interpretações às vezes erradas da palavra, que seria uma direção orientada por aquilo que aquela pessoa sabia, mas quando eu busco na fonte, na palavra, eu descubro de verdade aquilo que Deus tem e a amplitude disso para as nossas vidas. Por isso é essencial a palavra de Deus e não apenas ouvir os devocionais ou buscar alguma direção que alguém falou sobre aquele texto. Busque no texto e na interpretação completa da Bíblia a mensagem real, né? E isso é muito legal, porque às vezes as pessoas ouvem pregações ou aconselhamentos ou até palavras, profecias e acabam acreditando em coisas que não têm fundamento, né? Então a gente tem que saber que a Bíblia é a nossa fonte mais segura de orientação. E qualquer coisa, mesmo que seja falado em algum momento e pareça que tem alguma autoridade, nunca terá autoridade maior do que a autoridade da própria palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso filtro, né? Ela é a nossa bússola, é o nosso filtro, ela é o nosso padrão, ela é o nosso parâmetro. Se a gente perder isso, aí a gente vai acabar caindo no que a Bíblia diz dos contos e das fábulas. E tem muita gente caindo nessa converseira, né? Que não tem muitas vezes fundamento, que não tem muita base. Bom, vamos Alex, seguir. Pode falar, Rotirati. o cristão de hoje, ele perdeu, né, aquela coisa de ouvir Deus falar lendo o texto. Não tem mais isso aí. Eu vou pedir palavra. Não que você não deva, mas Deus fala também através da Bíblia. Quando você vai fazer o seu devocional, quando você vai ler o texto, Deus está falando com você ali. Só que o cristão do século 21, ele tem preguiça de ler e de entender que Deus fala com ele através da leitura do texto, né? Exatamente. E não tem, e não aplica. Não adianta nada eu ficar ouvindo um monte de pregação no YouTube, eu ficar vendo um monte de vídeo devocional cristão e eu não fazer a aplicação disso para minha vida. Que o mais importante de tudo isso daqui que a gente está falando é eu aplicar depois na minha vida isso daí. Exatamente. E aí é a grande parte que a gente vai chegar da aula agora, né? Como conhecer a Bíblia? Que como qualquer ferramenta, a Bíblia requer que eu conheça. O guia lá que o teu pai usava, não é qualquer um que abre o guia e sabe usar, né? O cara tem que usar com frequência, manusear aquela ferramenta para descobrir a utilidade dela. Quem usa o Waze não começou usando o Waze sozinho de boa, teve que ir aprendendo. Quem aprendeu a usar o Google Maps tem as suas características. Então, como toda ferramenta, eu preciso aprender como. E como eu posso conhecer a palavra de Deus? Aqui já tem uma primeira dica, né? Primeiro, ouvindo Deus falar. E através do que Deus fala? Através da Bíblia.
Só que para ouvir Deus falar, eu preciso de alguns passos. Aí aqui até está reduzido, né? Um resuminho para vocês. Quais são os passos de ouvir Deus falar? Pare, reduza a sua velocidade, permita que os seus batimentos cardíacos reduzam. Tem um pessoal aí, né? Acho que a Daiane Rotirotti, a Natália, elas têm algumas técnicas que você faz uma respiração. Eu não sei se alguém já fez, né? Que você respira, ouve a sua respiração, ouve o ar entrar, ouve o ar sair, deixa o seu corpo dar uma relaxada. Faz isso às vezes para desacelerar o seu dia e ouça, né? Então, a dica é simples, é parar, reduzir, desacelerar e ouvir a palavra de Deus, né? Porque às vezes a gente só quer ler a Bíblia, assim, ler, mas não dá tempo para o senhor falar. Aí o tempo da pessoa é assim, ela abre a Bíblia, lê tudo, no final ela fecha a Bíblia e vai fazer outra coisa. E aí Deus fica assim, né? Ah, né? Deus tá ali para falar e a pessoa fechou e foi lavar a louça. Já era, né? A oportunidade que Deus tinha para falar passou porque faltou a disciplina. Outra coisa muito comum também, às vezes Deus fala, você até parou para ouvir Deus falar, mas você não anotou isso em algum lugar, né? Então, uma ideia, uma sugestão também é deixa um caderninho, um bloco de notas na cabeceira da cama, na sala. O próprio celular tem aplicativos de anotação de conceitos, ideias. Tenha essas ferramentas em mãos para quando Deus falar, porque às vezes Deus está querendo falar com você e você não está. Eu lembro uma experiência que eu tive em Santa Fé do Sul, uma vez. Eu estava de férias na casa dos meus tios, o meu tio todo dia de manhã acordava e ia ler a Bíblia, eu também ia lá na cozinha com ele, e a gente lia, era uma casa gostosa, arejada, sobrado, assim, né? Meu tio morava no interior e tinha feito uma casa muito legal, e era muito gostoso ler a Bíblia ali. E eu lembro que eu li um texto, e aquele dia eu praticamente não entendi o que aquele texto estava escrito, e também não me aprofundei a querer entender muito, e cheguei na igreja no dia de culto, lá no domingo, e aí uma irmã chegou para mim e falou assim, eu não lembro se eu tinha pregado naquela igreja aquele dia, mas ela falou, Deus disse para mim que você tinha uma palavra para mim. Aí eu falei, sujou, irmã. Mas vamos fazer o seguinte, eu li a Bíblia, eu vou ler para você o que eu li na Bíblia. Talvez o que eu li hoje no meu devocional. E aí eu li o texto. E eu lembro que aquela mulher começou a chorar depois da minha leitura. Eu não entendi o que Deus queria falar, mas ela entendeu o que Deus queria falar com ela. Então, olha que oportunidades às vezes acontecem na nossa vida e a gente tem que estar atento, porque senão a oportunidade passa. Né? Quer comentar alguma coisa, Rotirotti? Não, é isso aí. Acho que a gente Tá. tem que dar atenção a Deus, né? Devida atenção a Deus, né? Glória a Deus por esses devocionais que estão acontecendo aí, o pessoal que está no Instagram está vendo, né? Porque de fato é isso, a gente preparou, nós professores, um tempo para orarmos, lermos um texto, e pelo menos para mim, foi uma experiência tremenda o que Deus falou. É um texto que eu já conhecia ao extremo, e Deus me deu uma outra visão sobre o mesmo texto. Eu falei, Deus, como a tua palavra é viva. A gente, talvez que o pessoal não saiba, nós três aqui fazemos seminário, né? Eu, Rodrigo, você no bacharelado, o Alex já se formou no médio, no Seminário Teológico Batista Nacional Ernesto Tonini, e a gente estuda exaustivamente a palavra de Deus, e mesmo assim, estudando tanto a palavra de Deus, o versículo bíblico continua tão vivo, continua nos trazendo conhecimento a cada dia. Por isso é tão gostoso isso, né, Alex? É essencial a gente buscar na palavra de Deus isso. Claro. E tem que criar rotina, tá, pessoal? Esse ano eu mudei minha rotina, eu sempre li a Bíblia, mas li ela de forma nas minhas ordens, do meu jeito, ou até no plano de leitura da Bíblia. Mas esse ano eu reservei, eu criei uma rotina. Então, a gente estava até conversando antes dessa aula nos bastidores, né? Esse ano eu decidi, eu tô acordando às 5 horas da manhã, procurando fazer meu exercício físico, uns 30, 40 minutos. Depois eu vou fazer um tempo de leitura, uns 30, 40 minutos que eu leio a Bíblia, leio algum livro auxiliar aí em relação a questões da nossa fé. Já aproveito para ler algum livro em questão da minha vida profissional, para depois eu já começar a me organizar e começar meu dia, tomo um café e aí começo o meu dia no trabalho. Quando a gente vai criando rotina, né? Eu já escolhi um cantinho ali no meu sofá, num horário que o pessoal em casa está dormindo, e aí eu gosto de abrir bem assim a porta da minha varanda para entrar um ventinho e deixo a iluminação, abro as persianas, né? As cortinas para vir uma iluminação legal, e aí eu começo o meu tempo de leitura da Bíblia, e isso é muito bom. Né? Porque a minha mente, o meu corpo estão preparados para esse momento de leitura, para esse momento de devocional, e aí eu dou toda uma condição para que Deus possa falar e possa ministrar a minha vida. Então, a gente tem que criar assim uma rotina, tem que criar assim uma disciplina, até os mais
os mais sem rotina e os mais sem disciplina, até aqueles que são mais espalhafatosos no seu jeito de ser, têm que criar, porque isso é necessário para que nós possamos ouvir Deus falar, tá? Vamos seguir, porque tem algum conteúdo ainda para nós aí, a hora urge, né? O tempo urge, como diz a pastora Andréa. Bom, a gente tem que fazer não só a leitura, mas tem que fazer um estudo da palavra de Deus, um estudo orientado, um estudo progressivo, né? É necessário que haja um planejamento do nosso estudo. Como eu disse para vocês, eu peguei para ler Provérbios, eu peguei para ler João, eu tenho escolhido agora livros específicos da Bíblia para que eu possa estudar e para que eu possa, de alguma forma, tirar dali o conhecimento do que Deus tem planejado para a minha vida. Eu gosto muito, para quem está assistindo essa aula, eu vou dar uma dica. Tem uma página no Facebook e no Instagram do Brother Bíblia Arte. Esse cara, ele é presbiteriano, ele é uma bênção, ele é um artista, ele desenha muito bem, só que ele, além de ser presbiteriano e artista, como todo presbiteriano raiz, ele gosta de estudar, né? E gosta de estudar a Bíblia. E esse cara é muito legal, ele compra livros de teologia, livros sobre conhecimentos da Bíblia, e ele desenha os estudos dele. Então ele faz resenhas, ele estrutura a forma dele de estudar a Bíblia, e eu acho muito legal. Nos próximos slides eu quero mostrar para vocês algumas dicas. Mas o mais importante não é ler a Bíblia por ler, mas é ler a Bíblia para estudar. Não é por menos que alguém um dia teve um trabalho de escravo chinês com coronavírus, de fazer uma estruturação do índice dos versículos bíblicos da Bíblia. Dependendo da Bíblia que você tem, dá uma olhada nela agora durante a aula. Você vai ver que ela deve ter ou uma coluna no meio, ou uma coluna do lado direito, ou uma coluna do lado esquerdo, ou lá embaixo no rodapé, uma série de comentários, situações e índices de versículos que de alguma forma complementam a leitura que você está fazendo. Então, quando você pegar para ler a Bíblia, o que eu tenho feito? Eu vou dar um exemplo meu. Eu pego um capítulo da Bíblia, eu leio aquele capítulo corrido. Depois que eu li o capítulo corrido, eu vou lá embaixo e eu leio as referências de citações daquele capítulo. Aí eu vejo os versículos que estão sendo citados naquele capítulo e me aprofundo nele. Aí eu vou dar uma olhada naquele versículo, eu vejo as palavras que aquele versículo traz, os assuntos que aquele versículo está tratando e as aplicações que aquilo tem na minha vida. Isso é uma leitura que, na verdade, é um estudo. Não é uma leitura só ler por ler, mas é uma leitura de ler para se aprofundar e descobrir o que Deus está querendo falar conosco através daquele versículo. Porque, às vezes, o versículo, por mais simples que ele seja, ele traz com ele um conteúdo muito grande. E que, se eu leio ele por ler de forma trivial, mas não para avaliar e estudar, eu não vou conseguir extrair dali o que Deus estava querendo trazer. Até o último tópico desse slide é busque iluminação de Deus, ou seja, busque entender o contexto. Quem foi a pessoa que escreveu? Sobre quem ela está escrevendo? O que estava acontecendo naquela época? Qual que era o cenário político, histórico, religioso? Porque tudo isso vai estruturar a mensagem que Deus estava procurando trazer. Não é por menos que o Ernesto falou agora. Existem seminários, existe o NCO, existe a escola bíblica, existem as células, tudo isso são mecanismos para a gente poder se aprofundar nesses textos e entender. Só deixa eu correr aqui, pular um slide para vocês verem um exemplo desse Brother Bíblia Arte. Esse é o logo dele, eu gosto muito desse cara. E olha um exemplo que legal que ele fez, vou até reduzir aqui a imagem nossa dos professores. Olha o que ele pegou o Salmo 1, tá vendo aqui? Ele copiou esse Salmo 1 tipo no Word, ou eu posso escrever, ou eu posso pegar a minha própria Bíblia, e aí eu posso, na Bíblia, fazer alguns comentários, né? Que tipo de comentários? Ele até colocou aqui, ó, anote o trecho que falou com você. Ou seja, quando você for estudar a Bíblia, separa lá a Bíblia, comentários bíblicos, separa um cafezinho para você ficar acordado, né? Separa uns lápis de cor ou algumas canetinhas. Eu tenho aqui na minha... Deixa eu abrir aqui só para eu me ver, para não me ver. Eu tenho aqui, ó, na minha mesa, isso aqui, ó. Isso aqui é uma ferramenta maravilhosa, né? Por quê? Porque quando a gente lê, o que a gente pode fazer com a leitura? Tem um livro aqui que eu tô lendo, ó. O que eu tô fazendo na minha leitura? Isso aqui, ó. Fazendo comentários, anotando trechos da minha leitura que chamam a atenção. Por quê? Porque aí passam alguns dias, surge a oportunidade de você falar de Deus para alguém, ou compartilhar, ou aconselhar, e você não lembra qual era o versículo, mas você lembra o livro.
Aí você vai pegar a tua Bíblia e vai folhear e vai estar lá marcadinho de amarelo, de vermelho, de verde, não importa, né? Então a ideia aqui é você anotar as palavras principais. Às vezes a Bíblia tem uma palavra que é difícil, você não sabe, anota aquela palavra num caderno, num bloco de notas, para depois você procurar no dicionário e se aprofundar. Então, isso tudo é uma leitura mais apurada da palavra de Deus, uma leitura mais aprofundada da palavra de Deus, que vai facilitar esse estudo, né? Até aqui, para aproveitar o ensejo só do momento que a gente está, tem 3 dicas aqui para você estudar a Bíblia, né? Essas 3 dicas se resumem em observação, interpretação e aplicação. Tudo que eu ler, na observação, eu tenho que tentar extrair o quê? Qual que é o fato central? O que está acontecendo naquele momento? O que Deus está querendo falar com aquela ocorrência, com aquele fato, com aquela história? Que pessoas estão envolvidas naquela história? Ah, eu estou lendo Moisés, poxa, tem Moisés, tem Arão, tem Miriam, tem o faraó, né? Inclusive o Brother Bibliart tem um estudo que ele fez de um texto de Êxodo muito legal que ele extrai quantas vezes naquele texto fala a palavra faraó, e aí ele vai estudar o que é o faraó e ele vai extrair daquele estudo a contextualização histórica. Outra coisa importante é quando, onde e como. Eu estou lendo Gênesis, história de Adão e Eva. Eu não posso esperar que Adão e Eva estivessem no mesmo contexto que eu estou hoje. Concordam? Adão não estava dentro do apartamento, com o Facebook e o WhatsApp, com a geladeira com comida congelada. Adão não tinha geladeira. Não tinha televisão para assistir o Faustão no domingo. Não tinha o Boni no Jornal Nacional para contextualizar ele das ações. Qual que era o contexto de Adão? Adão era primitivo. Eu não posso achar que Adão era igual o homem moderno hoje. Ah, Alex, mas você está falando que Adão era dos Homo sapiens, não sei o que lá da evolução? Não estou querendo dizer isso. Mas estou querendo dizer que como homem ele era primitivo, ele não era tecnológico, ele não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Ele tinha um conhecimento restrito à época dele. Quando eu entendo isso, eu entendo por que o que estava acontecendo ali estava acontecendo, né? Eu entendo por que Abel matou Caim, eu entendo por que os irmãos de José venderam José, porque a moral daquela época não tinha a mesma moral que nós temos hoje, tão bem estruturada e ensinada. O homem tinha lá suas faltas de moralidade, e talvez Adão e Eva não tinham ensinado eles que antes de Caim matar Abel, ele podia ter feito um bate-papo, né? Ele podia ter sentado em casa na hora de jantar e comer lá o pedaço do animal que eventualmente eles mataram para comer e tentar se resolver por diálogo, né? Faltava essa estruturação. Então, eu preciso olhar para isso para também não condenar o que a pessoa fez naquele momento, mas extrair o que Deus está querendo ensinar com aquele fato, com aquela história, com aquela circunstância. E aí eu tenho que interpretar também. Interpretar o porquê aquilo aconteceu, qual o significado e o que Deus quer ensinar comigo. E no final pegar esse conhecimento, como o Rotirotti já falou na hora de hoje, aplicá-lo. Como eu posso aplicar a história de Caim e Abel na minha vida? Ah, uma aplicação é, quando eu tiver uma desavença com meu irmão mais velho, eu não tenho que matar ele. Né? Eu preciso bater um papo com ele e tentar me resolver. Qual a aplicação mais? Ah, tem lá a aplicação, que é eu tenho que dar uma oferta com humildade, como a oferta de Abel foi, uma oferta de coração. A de Caim não foi uma oferta de coração, e ele foi lá e matou o irmão dele porque ele teve inveja. Ah, eu não posso ter inveja do outro, eu tenho que ser grato à minha vida. Então, essa é a aplicação, o que aquela história que às vezes parece que não tem nada a ver com a minha vida pode construir algo, né? Pode ensinar algo para minha vida que eu posso trazer e ser direcionado nessa aplicação. Tá legal? Não sei se os professores querem comentar alguma coisa dessa salada aí de frutas que eu dei agora, né? Não, eu achei muito legal, Alex, que nem esse exemplo que você deu do Brother Bíblia, né? Uma vez eu ouvi de alguém que a melhor Bíblia anotada é aquela anotada por mim mesmo. É aquela que eu faço essas marcações e crio os textos. E é muito importante isso. Quando a gente faz esses estudos, a gente lê a palavra de Deus com esse cuidado, é fato que o Espírito Santo nos ilumina na compreensão dos textos. E sobre o contexto histórico, às vezes o irmão aí que está assistindo fala, mas eu não tenho um comentário bíblico, eu não tenho esse conhecimento sobre a história. Por isso tem os professores que estão aqui, né? Aí no grupo vocês estão vendo, vocês podem mandar perguntas, tem professor respondendo, e vocês têm acesso pelo WhatsApp, pelos grupos da escola bíblica, a perguntarem. E é um prazer para nós. Se você perguntar sobre um texto, nós vamos estudar juntos com você. O que nós não soubermos, vamos estudar também, para que juntos
nós vamos aprendendo. Esse é o grande prazer aí, né, de estarmos em uma comunidade, que cada um ajuda o outro a entender, a compreender, mas parte tudo do que o Alex falou, o desejo de eu estudar a palavra de Deus, eu anotar e marcar aquilo que, poxa, isso aqui eu não entendi, isso eu vou perguntar, eu vou marcar no meu caderno, eu vou fazer uma pergunta para o professor. Você não tem ideia do crescimento espiritual que você tem com isso. Acho que o Alex pode até testemunhar sobre isso, né, Alex? E até uma coisa que eu ia comentar, eu lembro quando eu era adolescente e eu gosto muito do Pentateuco, eu já disse para vocês, semana que vem eu vou dar aula de Pentateuco, estou muito feliz. A próxima aula vai ser do Pentateuco, eu sou apaixonado. E eu lembro que na minha adolescência, o que eu fazia, eu pegava a folha do sulfite e eu ia lendo assim, Abraão foi pai de Isaac. Aí eu pegava uma folha de sulfite e fazia um quadradinho assim, Abraão era casado com Sara, aí foi pai de Isaac, que foi casado com Rebeca, né? Rebeca. E aí ele teve Jacó e Esaú, e aí Jacó casou com não sei quem, teve os filhos. Eu ia estruturando, aí eu pegava outra folha e desenhava o mapa de Israel, e aí ou do Oriente Médio, aí eu colocava assim, ia olhando o mapa da igreja, ia pensando onde as coisas estavam acontecendo. Então, isso que é estudo. Cada um tem uma habilidade. O brother BibliArt foi abençoado por Deus, ele é um cara, olha que ele estrutura, né? Isso aqui é tudo coisa da mão dele, ele não faz no computador, né? Depois ele só digitaliza as artes dele, mas talvez as pessoas que estão assistindo tenham outras habilidades que podem fazer um estudo muito melhor que o nosso que está dando aula aqui hoje pelas artes dela, né? As meninas da dança, nessas semanas, eu tenho visto lá, elas estão gravando devocionais delas e danças dentro de casa. Cada um de nós tem algo, mas a gente tem que pegar essa habilidade e casar ela com o estudo da palavra de Deus. Porque quando a gente pegar essa habilidade que Deus nos deu, e Ele deu habilidades únicas para cada um de nós, e casarmos com a eficácia da palavra dele, a orientação da palavra dele, e a gente tornar isso uma coisa só, nós vamos receber frutos grandiosos na nossa vida disso. Então, a ideia aqui, o incentivo aqui para você que está assistindo hoje é: abra sua Bíblia, pega uma canetinha do teu filho, pega um lápis de cor do teu filho, pega um marcador de texto, pega post-it, pega folha de sulfite, pega um caderno, um diário, uma agenda. E a dica é: não leia só a Bíblia. Leia a Bíblia e se aprofunde nela. Né? Se aprofunde nela com coisas simples. Não precisa começar com um super estudo teológico, não precisa começar com um comentário bíblico, como está aí no slide, como um material de super teologia, mas começa com aquilo que está aí, o Salmo 1, ó. Bem-aventurado. O que é um bem-aventurado? O que é um escarnecedor? O que é um ímpio? Né? Aí onde está o prazer do Senhor? A lei do Senhor está na sua lei, mas não só na sua lei, mas naquele que medita na sua lei. Né? E aí eu quero até continuar para seguir no próximo slide, para a gente poder seguir aí para o fim. É a sugestão de meditar. Eu tenho que ouvir ao Senhor, eu tenho que ler a sua palavra, eu tenho que estudar a sua palavra, mas eu tenho que meditar na sua palavra. Meditar na sua palavra não é decorar a sua palavra, mas é memorizar a sua palavra. É guardar no coração a sua palavra, né? É reter a sua palavra. É que essa palavra esteja viva ao longo da nossa semana. Então fica a dica aí, todo dia você vai ler um capítulo por dia, escolhe um versículo, medita nele, faz como eu tenho feito, vai lá no Facebook e publica aquele versículo. E sempre que você puder ir abrir o Facebook, volta na sua publicação e lê aquele versículo, sabe? Tenta memorizar ele, porque em algum momento esse versículo vai ser útil para você, né? Olhar com atenção aquele versículo, a meditação é um momento que eu tiro para focar naquilo, me aprofundar naquilo, assimilar aquilo, trazer daquilo os fatos e a verdade que aquilo pode trazer na minha vida e que eu preciso tomar posse, né? Que eu preciso trazer aquilo e aplicar no meu coração. Meditar, às vezes, é parar de fazer tudo que você está fazendo e fechar os olhos. E como eu falei aí do exemplo das pessoas que ensinaram, é respirar, é trazer tranquilidade e é pensar sobre aquele versículo que foi lido, aquele versículo que foi revelado, aquele momento que você teve de intimidade com Deus, com a palavra dele, com aquilo que ele falou ao seu coração. Então, às vezes a gente estuda, mas não medita, estuda, mas não aplica, estuda, mas não extrai, não absorve, não guarda aquilo como uma verdade no seu coração e aquilo passa. Passa e você esquece, passa. Eu lembro de versículos, o Salmo 1 é um versículo que eu nunca esqueço, ele foi versículo de texto áureo na escola bíblica lá no passado, né? E eu lembro até hoje, às vezes tem um outro que prega e tenta falar o versículo e não consegue, e o versículo é tão bonito e é triste não guardar um versículo desse, né? Então,
São coisas que a gente tem que se atentar. Eu gosto muito do pastor Silas Malafaia, desculpa os que não gostam. Eu sou dos crentes raiz que assistiu o Silas quando tinha o bigodão bem escuro e preto na Rede Bandeirantes. E eu lembro que o Silas, sempre que pregava, tinha um versículo que ele sabia de cor. Ele não abria a Bíblia para falar aquele versículo, porque ele tinha memorizado aquela palavra, né? Ele tinha memorizado aquele versículo daquela pregação. E isso é um valor que eu gosto muito. Infelizmente, eu não consigo muito memorizar tudo. Eu falo que a minha mente, a memória RAM dela, ela é meio particionada para algumas coisas que eu tenho que guardar. Mas sempre que eu posso, eu procuro. Eu procuro guardar, eu procuro memorizar, eu procuro meditar sobre aquilo e, hora ou outra, alguma coisa fica. Mas talvez alguém aqui que está ouvindo a aula tenha facilidades. Usa essa tua facilidade. Tem gente que tem facilidade para guardar número de telefone dos outros. Usa aí a sua agenda do celular, usa para memorizar a palavra de Deus, porque realmente isso vai ser muito mais útil para você. Nós estamos seguindo o final da aula, tem alguns versículos aí, quem está assistindo a aula depois lê com calma. Eu não vou ler o Salmo 1, acho que não vale a pena a gente se aprofundar agora nisso, porque eu quero fazer um resumão, porque a nossa hora está acabando. Resumão da aula para abrir para os professores fazerem as considerações finais. Leia a Bíblia diariamente, mas não leia ela só por ler. Reserve um horário para ler, estudar, meditar, ouvir e memorizar aquilo que você está lendo. Tenha sede, tenha atenção, reserve um lugar, reserve um momento, um lugar arejado, com a janela aberta, com um ventinho gostoso batendo em você, né? Reserve uma hora que você está com mais energia, não deixa para ler à noite antes de dormir, não use a Bíblia para ser... Alguém falou isso nos devocionais que a gente está preparando, né? Não use a Bíblia para ser a tua ferramenta para dar sono, né? Não use a Bíblia como calmante para dormir. Use a Bíblia para ser aquilo que vai te dar força e energia ao longo do seu dia. E anote as suas dúvidas. Nós temos um grupo no WhatsApp que o Rotirote e a Bárbara são administradores de leitura da Bíblia. Lá eles dão total abertura para as pessoas mandarem dúvidas. Peçam para ele para se adicionar no WhatsApp. Manda aí no chat, Rotirote, quero fazer parte do grupo do WhatsApp. Faça parte do plano da leitura da Bíblia para você criar essa cultura e essa rotina, mas mais do que isso, use o grupo para mandar suas dúvidas. Mas para mandar as dúvidas, quando você está lendo, você tem que anotar quais são as palavras difíceis, quais são os versículos difíceis, qual é o contexto que não está claro, porque nós temos um grupo de professores que está ali aberto para te ajudar, para te dar um suporte e te fortalecer nesse começo ou durante a sua trajetória de leitura da Bíblia. Tá legal? Não sei se os professores querem fazer alguma consideração sobre essa aula, sobre essas dicas, ou compartilhar alguma coisa adicional. Fiquem à vontade. Uma boa dica também... Pode falar, Rodrigo. Não, pode falar. Uma dica, por exemplo, é escolher a versão que você vai utilizar para a leitura principal, a inicial, né? Existem algumas versões com palavras um pouco mais fáceis de entender, que é a nova versão internacional, a nova versão transformadora. Elas foram produzidas com um linguajar um pouco mais atualizado, porque algumas palavras do português mais arcaico, algumas pessoas não conheciam, né? E aí essas traduções são boas para você fazer esse estudo inicial, para você tirar uma dúvida de uma palavra que você não entendeu o contexto. Então acho que vale a pena a gente pensar também ter esse acesso. E hoje todo mundo tem acesso. Se tiver o celular aí, você baixa a Bíblia, você tem todas as versões dela. Então baixa uma versão aí de NVT, NVI, que são as siglas que vocês vão achar, e você procura aquele versículo que você não entendeu, procura naquela versão para achar uma palavra que talvez seja um pouco mais entendível, né? Inteligível. Amém. Rotirote? Eu acho que o que eu ia falar é uma mistura do que você falou já, Alex. O Ernesto, assim, os irmãos eles têm canais abertos para poder tirar dúvidas e ter acesso a talvez esclarecimentos que lendo a Bíblia no dia a dia pode surgir, né? Então tem o grupo de leitura da Bíblia. Eu sempre falo para os irmãos, olha, tem dúvida na passagem, manda aqui no WhatsApp. Tem vocês, tem todos os seminaristas e professores da igreja no grupo de leitura que pode auxiliar a esclarecer dúvida. Isso que o Ernesto falou é muito importante, você escolher a versão, uma versão talvez para aqueles que estão iniciando a leitura, uma versão mais contemporânea, eu acho que é bom. O Ricardinho mencionou isso na aula anterior também, que uma versão mais contemporânea da tradução do português ajudou muito ele no início da vida cristã dele. Então, acho que vale a pena a gente reforçar isso aqui.
E a gente pode também dar dica para os irmãos depois, talvez gravar alguns vídeos curtos aí de como estudar, como você faz, como eu faço. A gente pode passar para eles, dar exemplo, mostrar alguns livros, né? Eu posso falar para os irmãos que tudo isso que o Alex falou é muito válido você criar métodos de estudo, tá? Eu era uma pessoa que eu não fazia anotações nos livros e nas Bíblias minhas porque eu não queria riscar, né? O Ernesto sabe disso. Então, não, vou estragar, eu vou anotar separado. Só que aí perde aquela anotação, aquele post-it, o vento levou, né? O caderno você acabou jogando fora e aí perdeu a anotação. Então, eu passei a fazer anotações ou com o destaca-texto que o Alex mencionou, ou com algumas canetas que não joga muita tinta no papel. Depois a gente pode até mostrar isso em outro vídeo. Enfim, a partir do momento que eu comecei a fazer anotações nos meus livros, nas minhas Bíblias, eu passei a assimilar e a guardar mais a informação, porque é tanta coisa hoje, Alex, é tanta informação que a gente tem no dia a dia, por conta da tecnologia, que você, infelizmente, não consegue guardar tudo. A minha memória RAM é igual a sua, é terrível. Eu esqueço muito rápido, tenho dificuldade de decorar versículo bíblico, então, enfim, anota. É o que você falou, anota para você criar método de aprendizado, senão talvez não seja tão eficaz. Vamos tentar fazer um desafio, talvez trazer o Brother Bíblia Arte para fazer uma live para nós da Escola Bíblica uma terça-feira. Vou tentar mandar uma mensagem para ele, talvez seja uma boa oportunidade aí para a gente ver uma pessoa que é artista e domina esse tipo de coisa de uma forma bem diferente, bem legal. Eu acho que dá para a gente fazer esse teste. Vou convidar, vamos ver, o desafio está lançado, vamos ver agora se eu consigo conquistar aí para ele fazer esse trabalho com a gente. Acho que vai ser bem produtivo. Bom, nosso tempo de aula está acabando. Acho que já acabou, na verdade, né? Nossa 1 hora. Eu quero agradecer aos irmãos, antes da gente orar, agradecer aos irmãos por estarem assistindo a aula. Nós estamos muito felizes em ver o engajamento de todos. Eu quero reforçar, nós não estamos nos vendo presencialmente, mas nós não estamos longe, né? Nós estamos com programação aí de domingo a domingo, praticamente. Acho que um dia da semana só que não tem atividade, mas todas as outras têm atividade, ou tem célula, ou tem culto da família, culto do Espírito Santo, escola bíblica, devocionais diários. Então, assim, a gente está procurando estar muito perto dos irmãos e a gente quer que os irmãos estejam perto de nós também. Então, se comuniquem, falem, mandem mensagem no chat, participem nos WhatsApps dos grupos. Nunca foi tão importante como agora a gente estar perto via tecnologia para a gente poder se fortalecer e crescer junto nesse momento tão difícil. Então, fica ativo, fica ligado. Como a gente sempre fala, né, Ernesto? Curte o nosso vídeo, curte a nossa página e se inscreve no canal. Clica no sininho para ser avisado a todo novo vídeo que nós vamos publicar, porque essa é a forma da gente poder se comunicar de uma forma rápida, bem eficiente e produtiva para abençoar a vida dos irmãos, tá bom? Nós vamos orar agora para agradecer por essa aula. Eu vou pedir para o Rotirote fazer essa oração final e aí a gente vai se despedir dos irmãos. Amém. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, em especial por o Senhor ter nos dado o dom da vida. Quero te agradecer pela vida dos nossos professores, Pai, em especial o Alex, que conduziu essa aula maravilhosa. Quero agradecer a Ti, Pai, por ter permitido o homem a desenvolver a tecnologia do qual nós estamos fazendo uso tão bom nesse período, Pai, de quarentena que nós estamos vivendo. Te dou graças a tudo isso. Que o Senhor possa continuar a iluminar a nossa mente, edificar a nossa vida através da Tua palavra, Pai. E que nós possamos, Pai, ter condições de estarmos, Pai, na Tua presença todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a minha oração e eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que os irmãos possam ficar bem. A gente conta logo que logo a gente possa se rever. E fica a dica, né? Fiquem em casa, não se esqueçam disso. Deus abençoe vocês. Forte abraço, tá bom? E daqui a pouquinho o chat abençoe. aí, ó. Não perca o Zoom aí. A gente vai abrir daqui a pouquinho a sala do Zoom. Então já dá uma olhada aí no chat, na descrição do vídeo tá o endereço da sala. Entra, participa, faz pergunta. Aproveita esse momento agora. Então você tá aí terça-feira, tá mais tranquilo. Aproveita para dar uma olhada, conversar com a gente um pouco, tirar alguma dúvida e de repente pegar alguma dica aí para que você continue essa semana de maneira abençoada. Amém. Até já, pessoal. Abraço. Um abraço.